Então é isso, vou começar. Mano, o meu cabelo tá bom? Lindo. Boa. Olá família, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carolina Locute, mais conhecida como Angolana Locute, assim como dou a conhecer nas redes sociais. Vim fazer aqui um vídeo hoje, assim tipo, ok, trouxe o meu pai para conversarmos. Eu fiz uma enquete no Instagram, quem me segue, para quem não me segue, convido já a se subscrever no meu canal também aqui no YouTube e a me seguir no Instagram, que também é Angolana Locute, vou deixar aqui na descrição. E fiz um monte de perguntas e vocês responderam, interagiram, eu gostei imenso e espero que meu pai também goste. Ou seja, o meu pai vai responder algumas questões sobre mim que vocês fizeram lá. E eu vou começar. Está esperado, papá? Altamente preparado. Então vai ser assim. Para quem não sabe, eu sou imigrante. Sou imigrante, mas estou em Angola nesse momento. Então muitas perguntas dos meus seguidores é relativamente à imigração. E eu vou começar assim. Qual é a diferença que o papá notou da Carolina de 10 anos atrás e a Carolina de hoje? Pelo menos é para dizer que 10 anos é uma vida, é um marco e naturalmente que tem que ter diferença para a atitude, no comportamento, na forma de estar, na estrutura física e mental. Nós não temos tido algum contacto quase permanente de forma direta para que eu, fazendo uma avaliação para ti, seja de forma contínua, por salto. Naturalmente, a grosso modo, posso dizer que é um salto positivo para quem durante esse período todo quase era uma órfã de pais vivos, né? Ok, eu acho que essa pergunta responde também às pessoas que responderam como é que o papá me vê daqui a 5 anos, hoje. A Carolina 10 anos atrás está diferente, mas como é que o papá me projeta daqui a 5 anos? Bom, eu considero o salto positivo numa análise minha também como um pai, né? Um pai ausente em várias coisas, porque as situações assim o permitiram, mas de qualquer das formas, quase que depois de 10 anos, como dizes, no contacto primário, posso considerar, a grosso modo, né, na autoavaliação minha, de que bem ou mal tentei fazer uma filha, né? Daqui a 5 anos eu acho que alguém tem que fazer uma esposa, uma mulher, uma família. Bem, eu não queria fazer perguntas repetidas, mas tem aqui a Miriam Fofa, pergunta o seguinte: como o teu pai te vê hoje em dia, depois de tanto tempo, a viver sozinha em outro país? Eu acho que as duas perguntas anteriores respondem a esta questão. Se enquadra, acho que se enquadra, mas tem curiosidade pessoal e, se não me engano, ela deve ter algum marco, não conheço a vivência dela. Não conheço a vivência dela, mas as distâncias às vezes unem mais. Nós vivemos a forma como você cresceu, né? Conseguiu ter aquilo, como dizia, uns dizem que é o princípio de Sócrates, outros dizem que Platão é que o definiu, mas de qualquer das formas dizem que na vida tudo se assemelha a tudo, menos a capacidade de luta. Não tem essa visão tua, esse sentido, essa atitude de saber vencer na vida, que é o mais importante. Aproveita, deixa para fazer a pergunta da Miriam também, que diz: 3 qualidades boas que a tua filha tem. Luta, acima de tudo. As outras são muito, entram muito para aquilo que pode não ser verdade, é a minha forma de ver, mas acho que, a grosso modo, é a sua capacidade de saber lutar em circunstâncias diferentes, saber cair de paraquedas em terreno alheio e saber sobreviver. Isso não tem valor que se enquadre a isso, né? Eu acho que todos os outros valores se diluem nisso. É isso, seguidores. Continuem a assistir, tem muitas perguntas importantes, eu quero que vocês continuem ali, deixem o vosso like, deixem na descrição coisas que vocês querem saber mais sobre mim ou sobre o meu pai, e se quiserem que a gente faça outros vídeos, digam. Enquanto eu estiver aqui em Angola eu vou gravar, mas eu peço que vocês interajam e que deem um feedback positivo neste vídeo. São nossas opiniões, são pontos de vista dos meus pais. Eu quero que façam realmente comentários positivos ou negativos do ponto de vista respeitoso, que é para não haver aqui aquelas situações menos boas, que a internet tem um mundo aberto. Então eu peço a vossa compreensão, minha família. Eu vou continuar. Tem a pergunta da Tabita, que é o seguinte: qual foi um dos maiores desafios depois de deixar a sua única filha viver fora? Foi uma experiência muito boa, me pôs orgulhoso a Tabita, no sentido, acho que você saiu a mim, no sentido de que eu sou pai de 7 filhos, dos quais 6 meninos, e eu pensei que a minha grande luta seria orientar a menina.
mas hoje os valores mostraram ao contrário, encontro o defeito ao contrário, se não me engano, como sou a semelhança dele, vejo que eu tenho muitos defeitos na orientação. A avózinha conseguiu sair deste ninho, né, que no momento certo ficou destruído. Eu digo no momento certo porque ao sair do ninho ela lutou, e isso não me deu nenhum medo, para além de anos depois me dar um sinal de orgulho, de vaidade, digo, no sentido de que não fui tão mau orientador assim, né? Noto que em algum momento aquilo que foi minha orientação também tem algumas respostas positivas, infeliz ou felizmente, na única menina que eu tenho. O papá meio que já respondeu, o meu pai quase que já respondeu a mesma pergunta que a Tabita faz a seguir, que é: qual é o sentimento agora? Satisfeito com a jornada / caminho que ela escolheu? Acho que sim, eu considero, aprendi, não sei com quem, mas às vezes fico com a impressão de que é comigo próprio, que a grande capacidade humana está na escolha. A natureza nos dá o pai, nos dá a mãe, nos dá os irmãos, nos dá os familiares. Como a Tabita faz a pergunta, é minha sobrinha, seja qual é o valor que ela me dá, mas não tem hipótese de fugir como sobrinha filha do meu irmão, mas podemos avançar para aquilo que é muito mais importante, é ela me escolher um tio e amigo. A componente de amigo é uma escolha que é dele. Naturalmente que estes são dos valores que se conquistam, que ela vem com, para além da sabedoria, só vem com muita inteligência e com muita capacidade de ser e de responder na vida. A Tabita foi persistente, não deixou barato, fez uma outra pergunta, que é: tomaria esta decisão novamente de mandar um filho posterior? Por que não falaste filhas? Porque sabes que só tenho uma mulher. Não, a pergunta é mesmo para mim, ou seja, se hoje, de tudo que a gente já viveu, de tudo que já passamos, hoje mandarias-me, se fosse para começar de novo, mandarias-me outra vez para fora? Mandaria, e se não me engano pediria outra coisa, porque não regressasses para Angola. Cortem essa parte. Ai, olha, eu pensei que a Tabita tinha terminado, mas tudo bem, eu vou continuar com a pergunta porque eu acho que ela faz perguntas realmente muito pertinentes. A Tabita é uma prima que também é imigrante e eu acredito que ela quer de certa forma ter um conforto nas perguntas que faz. Tabita, ainda bem, fizeste perguntas muito pertinentes, muito inteligentes, e eu agradeço. Um beijo e muita paz e muita força. Foi julgado por família / amigos por deixar aí? Em princípio, tenho aqui um sentimento de alguém em memória, que quando eu pensei que ela não queria que a minha filha fosse para o estrangeiro, eu fiquei com a impressão de que ela queria que eu tivesse apoiado muito mais gente ou alguém direcionada por ela. Mas depois cheguei à conclusão que ela achou que era a única menina minha e no valor dos netos que ele tinha, era a única que podia me suportar, né? Por essa razão, de princípio comecei a pensar que fosse uma crítica negativa da minha mãe. Perdoa-me o pensamento negativo que tive contigo na outra dimensão, mas a vida hoje me mostrou que ela sentiu algum sinal de alguém desprotegido por outros próximos, né? Não é tanto assim, mas pronto, um reconhecimento positivo de tua parte, minha mãe. E foi simplesmente essa crítica que eu tive. O resto, hoje diz, cada vez que eu digo ou publico alguma fotografia da Carolina, as pessoas dizem: vê se consegues orientá-la a não vir para aqui, porque o país aqui não está nada bem. Aliás, agora quando eu anunciei que ela vinha, a orientação é essa: no oculto não cometas o erro dela ficar em Angola. Mas é próprio, e eu acho que a melhor forma de estarmos unidos é ela estar onde ela se sente bem, e este se sente bem, como me refiro aqui, é ela voltar para um ninho que lhe dá alguma acomodação, mas o nosso país, a grosso modo, não está com esses valores, está da circunstância do momento. Por isso, se ele fez algum jogo positivo, a verdade é que esse jogo foi para o prolongamento das naturalizações, da compensação das naturalizações, e é preciso agora buscar outra sabedoria para conseguir definir de facto. É uma orientação que ela vai fazer por si, acredito. Se quiserem saber assim de repente qual era a minha vontade, de facto é que tê-la aqui seria uma preocupação não só dela, como minha também, né? No sentido de protegê-la. Andréa Monteiro pergunta: qual é a maior qualidade e qual é o maior defeito da Carolina? Qualidades e defeitos, eu queria fazer uma média, vamos lá ver.
Se tivermos que fazer a prova de português, as perguntas de interpretação podiam valer 15, a redação vale 5, pronto, para dar 20. Vamos supor que ela é uma boa redatora e tem os 5 garantidos, agora tem que lutar para ver se dos 5, dos outros 15 consegue ter uma avaliação muito mais positiva para ter uma avaliação bom, no mínimo, ou muito bom, como se pretende. Negativo porque saiu o pai. Meu Deus! Olhem isso, estão a ouvir, né? É o meu pai a falar. A Núria Cala pergunta: como é ser pai de uma menina? Pai de uma menina é alguém que durante o processo de educação e de instrução da sua própria mãe conheceu uma mulher, é alguém que ao ter filho conheceu uma mulher também, e juntando esses valores todos, tirando a média, consegue olhar para a filha e tentar direcioná-la no melhor sentido. Mas é aquilo que se diz: se o pai não é capaz, a natureza ajuda e a sociedade ajuda a orientar. A Edlene pergunta: como é que a Carolina era quando criança? Cala ou Cala? Cala, Núria Cala. Diz a Cala que todos os defeitos que ela encontrou no processo de instrução e educação da Carolina também pode dizer, né? O teu pai não te orientou isso, lá que a vida é isso. Tá bem. É todo um conjunto. A sociedade é que dita as regras boas da sociedade, é que dá os limites da sociedade. A sociedade também é um pouquinho tóxica. É tóxica, porque quem já compreende que a sociedade é tóxica não vai acompanhar a parte tóxica da sociedade. Então, ter a capacidade de identificar. Sim, e como é que era a Carolina quando criança? Carolina, quando criança, foi uma miúda muito infeliz por causa da forma como os pais conduziram o lar. A Carolina começou a fazer a travessia de infância, da adolescência para a fase adulta, quase por ela própria. Há processos de transformações que não teve a companhia, digamos, entre aspas, da mãe que podia ser a condutora. Eu, pessoalmente, como homem, fui-me apercebendo, e notem que algumas orientações eu até obtinha de vizinhas para conduzi-la a determinados processos, né? É um processo duro que me arrasta até hoje na minha memória para tentar me equilibrar em definição de muitas coisas. Eu acho que essa foi a infância da Carolina. Não posso dizer que ela teve uma infância feliz. Foi uma infância de luta própria, uma infância que, se não fosse a igreja, na vontade própria e a fé dela perante a igreja, se não me engano, não seria a Carolina que estaríamos aqui a ter um debate, né? Obrigado, igreja, obrigado, sociedade dos arredores, que conseguiram ajudar a direcionar, porque nós vivemos. Aliás, a fotografia que ela publicou foi numa fase que eu era pai e mãe. Quem me segue no Instagram sabe do que está a se falar, da minha fotografia. Agora, para quem não segue, infelizmente está aqui ainda a situação. Lamentamos. Me segue no Instagram, não vais gostar. A Lana Sali pergunta: quem é a Carolina Locute para si? A única. Não sei se respondi. A única, porque eu continuo só. Continuo só, tive uma filha. Às vezes, às vezes nas minhas brincadeiras costumo dizer que Deus conseguiu me punir vivo. Naquilo que eu pensava que podia ter muita proteção, fez-me uma vez. A Ana Sali continua a pergunta e pergunta: como é a vossa relação entre pai e filha? Como é a vossa relação? Eu fazia o contrário, eu gostaria que a Carolina que respondesse isso. Quem é que está aqui para responder as perguntas sobre mim? Tenho uma relação de medo, de princípio. Uma relação de medo. Uma relação na certeza de reconhecer que eu não sou um bom pai, não é? E então tenho receio, às vezes, de ser concreto naquilo que eu acho que devia direcionar no meu relacionamento com ela. Mas, de qualquer das formas, o facto de estarmos aqui sentados, como dizia o meu falecido pai, a boa família é aquela que ainda pode conversar. E se a gente tem essa relação de conversa, já considero positiva. Eu acho que, apesar de tudo, das ronhas delas e a minha, né, positivo com positivo, às vezes dá assim alguma energia que não é muito boa, e é próprio no pensamento dela de pai para filho, eu de
meu de pai para filho e dela de filha para pai, né? Mas a grosso modo, em resumo, eu acho que estamos bem. Uhum. Tem aqui duas perguntas muito similares, mas eu não quero deixar ninguém de fora dessa conversa porque vocês tiveram a amabilidade de interagir comigo e eu não quero deixar ninguém mal. A Núria Cala, por acaso, perguntou como é ser pai de uma menina e uma pergunta era sobre mim, obviamente que ela estava a falar de mim. Mas a Sônia Cristina também faz uma pergunta similar, que é como é ser pai da Carolina? Não sei se o pai da Carolina quer acrescentar alguma coisa só para não deixar mal a Sônia Cristina. Não, a relação interpessoal tem um aspecto que é muito importante, a confiança. Quando um pai consegue e suporta, confia, solta uma filha a viver grandes milhas da sua própria terra, quase só, de toda a liberdade possível, é porque vê na mentalidade dele alguma coisa de segurança, alguma coisa de confiança, alguma coisa de respeito, alguma coisa de quem quer atingir valor superior àquele que o pai era capaz de direcioná-lo só. Por isso, esses são todos os atributos que fazem com que eu veja na Carolina alguma pessoa de tirá-lo de um avião, né, para poder cair num território que achar que deve cair, e tenho certeza que ela vai sobreviver, né? Tenho aqui uns merendeiros que, se eu atirá-los do mesmo paraquedas, já sei que não os encontro mais nunca, né? E ainda ficam no avião a pedir merendas com reparos de que não estão a ser bem apoiados. Obrigada, papá. A Carolina Figueiredo, beijo Carolina. A Carolina é minha colega de trabalho, já tive ela há pouco tempo, mas criamos uma amizade, não sei se é pelo nome, mas ela realmente, a pergunta dela me excita aqui também alguma curiosidade, porque pronto, ela sabe das minhas lamentações de certa forma, e ela faz uma pergunta muito consciente, que é: gostaria que a sua menina vivesse em Angola perto de si e da sua família? Não, absolutamente não. Eu não sei orar muito, nem sei rezar porque sou protestante. Eu acho que sou dos melhores protestantes, porque às vezes quando não tenho com ter protestar, protesto para mim próprio. Mas o meu propósito de segurança é que a Carolina não vivesse aqui em Angola, nem próximo dos meus familiares. Eu acho que a distância que faz com que ele transporte esse sentimento todo de união de família. As famílias têm suas quesilhas, né? E posto aqui seria misturar o rebuçado no farelo. Não sei como é que o porco iria separar ao comer o farelo. Então eu gostaria, seja com os objetivos, com a escolha que ele achar, com o marido, o esposo, chame o nome que quiser, nas próximas relações familiares que ele quiser, mas enquanto o país tiver essa estabilidade socioeconómica, o melhor era estar num país de mais segurança, principalmente num país que fala a nossa língua, como é Portugal. A Francemila pergunta o seguinte: a Carolina era uma criança chata? Carolina, Francemila, minha neta, você fez essa pergunta porque queria saber se ela é só ele, o Acuto ou ele, Luciano. Tem as manias dos Lucianos, que você conhece, que também tens um bocado, né? Não era bem chata, assim, nesse adjetivo tão para cima. Mas ela sentiu-se rápido que era a única menina, então ia na busca de proteção e de mimos de menina. Era um bocadito chatinha, né? Principalmente porque foi uma fase em que ela estava a formar a sua personalidade e só vivia com o pai. Ok. Aqui tem a pergunta da Jacqueline Sampaio. O que tem a dizer sobre a evolução da sua filha enquanto pessoa? Ela fez a pergunta na resposta. Evolução. A evolução é uma coisa contínua. Naturalmente ela evoluiu em muitas coisas, né? Evoluiu em muitas coisas. E assim, e o pior na resposta que eu lhe vou dar é que a avaliação que você faz é a Carolina em Portugal e em Portugal. E nós temos aqui a natureza desta avaliação, né? Não sei se é no desempenho, se é no caráter dela, mas nós estamos a falar a Carolina de Portugal que regressou para Angola. Só a diferença de sair de um país mais evoluído que o outro, a avaliação fica um bocadito complicada. Para nós ela evoluiu, pode ser da sociedade, pode ser da forma como se ela instruiu, como ela acatou outra educação da outra sociedade mais evoluída que a nossa, mas vocês ali que são as amigas e as companheiras,
é que pode fazer essa avaliação que Carolina receberam, que Carolina vocês despacharam aqui para passar umas férias comigo. Exato. Mas é chatinha. E ela continua, valeu a pena o investimento? Valeu a pena todo o investimento? Olha, eu às vezes costumo pensar nisso. Eu acho que não houve aquilo, como o termo diz, investimento de facto. Houve aqui uma vontade, valeu a pena a satisfação da vontade de querer ter alguém lá fora para se instruir melhor que o nosso país pode oferecer como instrução, sobretudo. A Carolina vem de uma base, aquilo que se diz muitas vezes, eduquemos os nossos filhos para que a escola se preocupe em instruir. Ela vinha desse defeito de educação e eu acho que ela de regresso veio com esses adjetivos todos positivos e com essa estabilidade de ela própria estar na sociedade e conseguir andar sozinha, né? Eu acho que o investimento foi mais por parte dela, né, obedecendo à nossa vontade, porque não houve assim tantos gastos como se pensam e como se fala, né? Yeah. A Jacqueline termina as suas perguntas da certa forma. Mandaria os outros filhos para Lisboa, caso esteja orgulhoso da tua filha? Eu, se pudesse, teria todos fora do país. Pelo menos fora do país, num país onde ele tinha como valor máximo, correspondência máxima à língua. Porque nós estamos num país que se diz muito rico, mas com vontade de se tornar rico de facto, em riquezas minerais, mas a nossa mentalidade se vai estabilizar daqui, depois da quarta ou terceira geração, se houver algum esforço. Então, para quem quer ter um filho com uma esperança e com uma luz lá para frente, a vontade de se mandar todos para fora do país não falta, né? O Sérgio Cacope pergunta o seguinte: muitos tropas ou faz são muito rigorosos no aspecto da educação dos seus filhos. Exemplo, entrar a casa às horas certas, chegar às horas certas, andar na linha. Será que o pai da Carolina foi a mesma coisa? Ela é que disse rigoroso, ela é que utilizou o termo da aplicação de valores. Os militares defendem certos valores e a formação militar baseia-se em valores. A natureza que os valores que as Forças Armadas têm são valores tão férreos, lineares e positivos, de tal forma que os militares depois querem transportar isso para casa. Às vezes com um certo rigor, com alguma certa dureza, porque a gente começa a pensar que os filhos também deviam ter feito recruta para obedecer aquilo que as Forças Armadas transmitem. Mas nem no sentido de dureza, ou seja, permitam-me esse termo, de brutalidade. É no sentido de ter os filhos com os princípios todos e com os valores todos que a natureza ou a sociedade quer. É só para dizer, para quem foi para a história do futebol brasileiro, que foi dos melhores futebol praticado do mundo, a liderança do futebol foi tirada dos princípios de liderança militar. O que significa que, mesmo para brincadeira, é preciso que haja rigor. Ela é que disse rigor. Exatamente. Mesmo em termos de estratégia, muitas estratégias, em termos de marketing e comunicação, fala-se muito da estratégia de guerra. Sim. Ou seja, tudo tem muito a ver com a força militar ou assim, este ramo. O Sérgio, não deixou quieto, fez imensas perguntas, mas eu vou algumas simplificar porque vai ser repetitivo. Fazendo uma análise do nosso relacionamento, ele diz do vosso relacionamento de pai e filha, onde vocês melhorariam mais, aonde achas que precisa ser melhorado ou não precisa ser melhorado? Na comunicação, no despir da vontade. Naturalmente as filhas têm sempre a tendência de se manter como filha e ficam com algum receio de, após identificar os seus interesses, os seus objetivos, acham que não devem ferir o pai, não devem manifestar, então vão buscar algumas regras quase, entre aspas, tradicionais para satisfazer o pai, quando o objetivo dele tem outra dinâmica. Eu acho que a coisa que eu devia pedir é que eu não perdi o medo de muitas coisas, obedeço à vontade, respeito à vontade e a escolha das pessoas, mesmo que isso doa para um determinado período, mas também tenho que ter essa capacidade de, ao aceitar a forma das pessoas marcharem, né, também uma forma de eu auto-cultivar para as variantes. Nós temos medo de partir para a diferença, medo das mudanças, a resistência às mudanças, isso é muito natural, por isso o aspecto que se deve melhorar é o aspecto de comunicação.
Como demonstras o seu amor para a sua filha? Alguns pais usam bastante essas frases, eu te amo, outros por ações. Como é o caso do pai da Carolina Luacute? É tentar permanentemente carregar saldo de confiança no sentido de que ela caminhe, saiba caminhar sozinha. Eu sou daquelas pessoas que eu gosto muito de utilizar o termo que o amor da filha, quando tu consegues, no momento mais difícil, deixá-la no deserto na certeza que haverá outro reencontro. E para terminar as perguntas, eu vou te pedir para se subscrever se ainda não és subscrito ao meu canal. A última pessoa que fica é a minha prima, Chisola Luacute. Um beijo, que por acaso hoje está a... O que está a fazer, pai? O lambamento. O alambamento, que eu também gostaria muito... Alambamento ou alembamento? Alambamento? Acho que sim. Isso ou outro, nós vamos conversar com... O meu pai sabe muito sobre essas coisas. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo a falar sobre o alambamento, não da Angola, porque Angola é um país multicultural e divergem, né? Não é divergem. É uma nação que é constituída de vários povos. Exatamente. E tem várias culturas e cada uma celebra de forma diferente. Se vocês estiverem interessados nesse tema, nós somos do Sul, nós somos de Benguela. Umbundos ou Vimbundos. Nós somos Umbundos ou Vimbundos. Se quiserem saber sobre isso, deixam descrito nos comentários. O meu pai vai abordar, eu vou falar com ele e nós vamos falar sobre isso, que é para vocês também estarem mais familiarizados sobre as culturas, ou de muitas culturas aqui angolanas. Sei que a Bakongo e sei que o povo de Luanda, sei que muitos blogueiros angolanos e principalmente de Luanda falam muito de Luanda, então eu quero vos mostrar um pouquinho da realidade do Sul. E é isso, muito obrigada por ainda estar aí a me ouvir, eu sou muito grata por tudo que vocês fazem por mim, estamos a crescer, isso é muito bom, é positivo. Então eu vou terminar agora em fazer 3 perguntas que eu achei também muito importantes, não só, acho que o ponto de vista ou o parecer do meu pai, de certa forma é muito curioso, me incita muita curiosidade mesmo. A Chisola Luacute pergunta o seguinte: o tio sente ciúmes da filha com o namorado? Não, não sinto. Não sinto, eu sou daquelas pessoas que, por acaso, durante o crescimento, aprendi uma coisa com o meu pai. Eu fazia ciúme naquela altura, quando a gente cresceu, da minha irmã. Também, quando crescemos, tínhamos uma irmã. E o meu pai sempre disse: o que ela escolher é que vai ser. E eu acho que levei isso como base. A única coisa que eu aconselho aos pais, é dotar as suas filhas com capacidade de elas saberem escolher o que querem e depois destruir o ninho para cada um construir o dele. Não sinto ciúme, talvez possa não gostar. Aliás, no primeiro contato que eu tive com o namorado da Carolina, eu disse: entrego-te, aliás, dou-te toda a confiança, mas o dia que a Carolina me telefonar a dizer que você lhe agrediu, tu desligas o meu telefone, apagas o meu número, acabou a conversa, trata os assuntos com ela. Isso não tem nada a ver com ciúme, tem a ver com o rigor da maneira de eu querer a minha filha. E eu também faço questão que isso seja.